desse louvor, dessa vitória, dessa palavra. Toda angústia sairá. Oh, aleluia. Irmãos, eu quero contar uma coisa. Eu falei assim, fazia dias já que essa palavra estava no meu coração. E eu falei assim, Senhor, me dá um sinal, usa a vida do meu irmão Wellington. Só que tinha prazo para o Senhor usar na minha cabeça. É até 3 horas, Jesus, porque eu tenho tempo de correr até a tarde para estar lá. Mas aí, este irmão abençoado leu a minha palavra aqui no culto, glória a Deus por isso, porque o Senhor verdadeiramente usou dele. E eles perguntaram para mim, o que você vai pregar hoje? Eu falei, a palavra do Senhor. E não falei nada. Deixei quieto. E o Senhor, isso é para mostrar para nós que Ele ouve e Ele atende. Glória a Deus. Eu quero deixar 4 pilares para o início dessa mensagem. Isaías 32, versículo 9. Levantar. Jeremias capítulo 18, versículo do 1 ao 4. Descer. Jeremias 33, versículo 3, clamar. E Ezequiel 37, profetizar. Esses são os 4 pilares que o Senhor me deu aqui no altar, quando eu estava cultuando ao Senhor durante o culto. E eu quero deixar primeiro desses pilares, o primeiro de tudo, levantar. Isaías 32, versículo 9, somente 9. Levantai-vos, mulheres, que estáis sossegadas, e ouve a minha voz. Glória a Deus. Vós, filhas, que estáis tão seguras, inclinai os ouvidos às minhas palavras. E essa palavra, neste versículo, o Senhor me deu o tema de levantar. E muitas das vezes, nós estamos tão seguras, tão confortáveis, como aonde estamos, o que estamos fazendo, ficamos tão confortáveis. E o Senhor me despertou nesta palavra, porque há situações na nossa vida, no nosso trabalho, que precisa de uma atitude nossa para que haja mudança. E às vezes nós olhamos aquele vento, aquela tempestade, e esperamos Deus vir nos socorrer, mas não tomamos a atitude de levantar, fazer o que está escrito em Jeremias 18, descer a casa do oleiro, e descer lá e fazer o quê? O que está em Jeremias 33, 3, clamar. E fazer o que depois? Ezequiel 37, profetizar vida, aonde não há. Irmãos, e essa palavra, levantai-vos, mulheres que estáis sossegadas, e ouve a minha voz. Hoje o Senhor está dizendo para nós nos levantarmos do nosso acomodismo. Ah, mas está tão bom aqui, está tão confortável, eu não preciso levantar de madrugada. Estou vendo que isso está difícil, essa situação, mas eu não vou levantar de madrugada, eu não vou jejuar, eu não vou fazer propósito de leitura, eu não vou clamar, eu não vou descer à casa do oleiro e vou esperar Deus vir me socorrer. Mas hoje o Senhor nos traz um despertamento. Levantai-vos, vós, mulheres, que estáis tão sossegadas. Levantai-vos. E faz o quê? Não é só para levantar. Levanta e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E lá, quando você descer, e clamar, porque ele diz, aquele que clama a mim, eu vou responder. E o Senhor não mente, Ele não engana, Ele não usa de engano, a palavra dEle é verdadeira, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Em Ezequiel 37, nós vamos ver uma passagem onde o Senhor manda Ezequiel profetizar. E
Ezequiel profetiza com base na ordem que o Senhor diz para ele. E então ele é levado em espírito numa visão onde havia muitos corpos secos, sem vida. E era um exército muito grande, a palavra do Senhor vai dizer. E quando o Senhor fala, profetiza, Ezequiel, que não tinha vida, e eu acho tão interessante que o Senhor diz assim: Ezequiel profetiza, o espírito dos quatro ventos sopra em vida. E ali aqueles ossos começaram a se juntar. Os irmãos conhecem essa passagem. Os nervos, a carne começou a crescer. E quando o Senhor completa aquela obra, levanta-se um grande exército daquele cemitério. Levanta-se um grande exército, uma multidão se levanta. Mas Ezequiel profetizou. Não tinha vida, era morte, não tinha jeito. E quantas vezes nós nos deparamos com situações assim, piores, algumas situações complicadas, nós vemos, sabemos que precisamos tomar atitude, mas nós ficamos com preguiça. E o Senhor falou comigo muito nessa palavra, porque eu vou dar um breve testemunho. O Senhor colocou para mim fazer algo